O milionário congela ao ouvir a mendiga negra avisar que seu carro vai explodir. Era um dia ensolarado em São Paulo, um daqueles dias que brilham com a opulência da cidade. Otávio, o milionário de sucesso, descia do seu imponente prédio no centro, vestido com um terno caro que parecia cortado sob medida. O aroma de café fresco preenchia o ar, enquanto ele se dirigia ao seu luxuoso carro esportivo, um verdadeiro símbolo de sua conquista. Mas, antes que ele pudesse abrir a porta, uma jovem mendiga apareceu, quase como um espectro. Clara tinha cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, mas seus olhos... aqueles olhos! Eles pareciam conter um mistério, uma sabedoria que não combinava com sua aparência. Seu carro vai explodir, ela exclamou, a voz firme, como um trovão em um dia claro. Ele congelou. O mundo ao seu redor desapareceu. A certeza das suas conquistas, o brilho do dia, tudo isso desmoronou em um instante. Ele riu, mas a risada soou nervosa. Como você pode saber isso? Ele estava disposto a ignorar, a desprezar. Porém, algo na intensidade dela o fez hesitar. O que era aquela menina, senão uma louca? Um papel amassado caía de sua mão trêmula. Ele decidiu que não tinha tempo a perder com delírios e virou as costas. Mas uma corda invisível o prendia ali. Um impulso o fez puxar o telefone. O que poderia ser? Uma brincadeira de mau gosto? Ao acionar a polícia, seu coração disparou. E se Clara estivesse certa? A dúvida crescia enquanto ele aguardava sofregamente a chegada da equipe. Mas o que a polícia revelou foi muito pior. Uma bomba havia sido encontrada em seu carro. O chão desmoronou sob seus pés. Os pensamentos de Otávio dançavam. Uma vida inteira de conquistas, agora ameaçada por um aviso de uma desconhecida. Ele se viu em um turbilhão, buscando respostas, e a figura de Clara não saía da sua mente. Por que ela sabia? Questionou-se. Desesperadamente decidiu investigar. O passado dela, aparentemente tão distante, parecia conectado ao seu de forma perturbadora. Após algumas horas, ele descobriu que Clara não era apenas uma mendiga. Ela tinha uma história marcada pela tragédia. Seu pai, Raimundo, havia desaparecido anos atrás após expor uma fraude imensa, uma mancha que manchou sua família. E ao buscar mais, a sombra de Alides Ventura, um empresário poderoso e corrupto, emergiu, como um fantasma do passado. As peças começavam a se encaixar. Otávio e Clara se uniram por uma razão maior, a luta pela verdade. À medida que se aprofundavam, o horror da conexão os envolvia. Cada passo era uma dança na linha tênue entre a segurança e a destruição. Ele precisava salvar não só Clara, mas também sua família de uma sombra que parecia ter passado uma eternidade sem ser confrontada. O que parecia uma manhã como qualquer outra, agora se tornara um pesadelo. Clara, com a determinação de uma leoa, decidiu que não se calaria. Vou testemunhar contra a Ventura, disse ela, com os olhos queimando de fervor. E nesse momento, Otávio percebeu que a vida dela e a sua estavam entrelaçadas por um fio delicado. O que farei? Pensou, a pergunta pairando no ar, entre a esperança e o desespero. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara
com a determinação de uma leoa, disse que iria testemunhar contra a aventura. E naquele momento, Otávio sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Mas antes que pudesse pensar em como ajudar, o celular dele tocou. O número era desconhecido, mas decidiu atender. A voz do outro lado da linha soou apressada, quase desesperada. Otávio, você precisa sair daí, é uma armadilha. O coração dele disparou. Quem é você? Como sabe meu nome? A voz não respondeu, apenas insistiu. Vá, agora. E depois, um clique, o silêncio. A sensação de urgência apertou como um nó na garganta. Ele olhou para Clara, que estava concentrada, firme em sua decisão. Algo, porém, parecia errôneo. Um frio percorreu suas costas quando se lembrou da bomba em seu carro. O aviso da mendiga teimou em ecoar na sua mente. A conexão entre eles estava sombria, carregada de mistérios. Naquele instante, Otávio percebeu que precisava agir. Clara, acho que temos que sair daqui. Algo não dá certo, mas antes que pudesse puxá-la, uma explosão distante ecoou, e uma onda de calor os envolveu. O chão tremeu sob seus pés e as janelas do prédio estalaram, como se o próprio edifício se espremesse em dor. Havia caos lá fora. Gritos, correria. A realidade se despedaçou. Ele agarrou Clara pela mão e puxou-a para longe da confusão. Os gritos se tornaram mais altos, mais próximos, enquanto eles corriam. A cada passo, a adrenalina misturava-se ao terror. Otávio olhou por cima do ombro e viu fumaça subindo. Uma pluma negra contra o céu azul do dia. O pânico tomou conta das pessoas. Ele tentava entender o que estava acontecendo, sentindo a pressão aumentar dentro de seu peito. Mas a mente dele estava mesmo numa loucura. Havia algo mais que precisava ser revelado. Enquanto eles alcançavam uma esquina, uma figura apareceu diante deles. Era um homem alto e encapuzado, com um olhar que ia além do normal. E o reconhecimento atingiu Otávio com a força de um soco. Raimundo! Ele praticamente gritou. Era o pai de Clara, o homem que havia desaparecido e que agora, pro espanto de todos, estava ali. Mas o que deveria ser um momento de reencontro rapidamente perdeu o brilho. O rosto de Raimundo estava pálido e seus olhos cheios de desespero. Você não pode ficar com ela, Otávio. Eles estão vindo e você não sabe a verdade. As palavras dele eram apressadas, quase incoerentes. Clara olhou para o pai, atordoada. Pai, como você pode estar aqui? E antes que qualquer um dos dois pudesse responder, o homem encapuzado se virou e uma explosão seguida de flashes de luz irrompeu na esquina oposta. Otávio sentiu o chão estremecer novamente. Ele estava em um pesadelo, cercado por segredos, mentiras e pelo seu passado. O que estava acontecendo? A emoção tomou conta dele e ele gritou: "O que você quer dizer com a verdade?" Mas a resposta dele foi interrompida quando mais pessoas começaram a surgir, todas com a intenção de acabar com a confusão. Era um mar de rostos desconhecidos e a tensão cresceu de uma maneira que nada poderia explicar. Ele se virou para Clara, o olhar dela refletindo medo e confusão, e naquele segundo tudo ficou claro. As conexões que ele pensava conhecer agora eram um emaranhado, e a verdade que Raimundo mencionou era só uma ponta do iceberg. O que mais estava emperrado sob camadas de mistérios? Era hora de descobrir, mas o tempo se esgotava. Agora, mais do que salvar Clara, Otávio precisava entender seu próprio papel naquela história e, fundamentalmente, quem ele realmente era. Com o peso das revelações pesando em seus ombros, um novo calafrio de incerteza tomou conta deles. Afinal, a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer explosão. O olhar de Otávio estava fixo em Raimundo, confuso e atordoado. As palavras do homem ecoavam na sua mente, misturando desespero e desconfiança. Ele não pôde evitar a pergunta, mas antes que pudesse falar,
uma explosão ensurdecedora estourou a poucos metros deles. O chão vibrou e uma onda de poeira subiu, engolindo tudo em seu caminho. Clara gritou, com a mão cobrindo a boca. O que era isso? Otávio olhou para ela, seus olhos cheios de pavor. Mas ainda havia mais. O rosto de Raimundo estava pálido, e havia algo em sua expressão que não correspondia ao homem que ele esperava. Por favor, você precisa me ouvir, ele implorou, mas foi cortado por vozes que se erguiam em meio ao caos. Olha para trás, Otávio, gritou Clara, puxando pelo braço. Ele virou-se e viu que uma multidão se aproximava, ainda confusa após a explosão. Gritos de pânico ecoavam. As pessoas corriam, algumas se arrastando, outras tentando ajudar os feridos em meio à fumaça. Mas algo estava errado. Enquanto a poeira começava a se dissipar, um reflexo prateado chamou a atenção de Otávio. Ele olhou mais de perto e viu, cravada no chão, uma faca ensanguentada. A cena parecia um pesadelo. Ele sentiu seu estômago revirar. Clara seguiu seu olhar e, pela primeira vez, seu rosto ficou pálido como o de Raimundo. Otávio, o que aconteceu aqui? Sem perder tempo, Otávio se virou para Raimundo novamente. O que você queria dizer sobre a verdade? O que está acontecendo? As palavras dele eram densas de urgência, mas a resposta que esperava não veio. Raimundo estava paralisado, o olhar fixo em algo além deles. Subitamente, uma figura familiar se destacou no meio da multidão. Alides Ventura. Ele caminhava com um ar de desprezo, como se estivesse desfilando em vez de fugindo de uma explosão, e então a marca de um sorriso torto surgiu em seu rosto. Otávio sentiu a raiva brotar dentro dele. Ali estava o homem que havia destruído tantas vidas. Mas no mesmo instante, algo ainda mais chocante aconteceu. Alides apontou para Clara e gritou: Você não deveria estar aqui! Era uma declaração que fez a multidão parar. Clara congelou. Os olhos dela se arregalaram. Como você me conhece? Ela balbuciou. E ali, no meio do caos, começou a descascar uma camada sobre a verdade que permaneceria oculta. Otávio se virou para ela, novamente confuso. O que está acontecendo, Clara? Os olhares deles se cruzaram em um momento que parecia durar uma eternidade. Havia um mistério, um terror inexplicável pulsando entre cada batida de seus corações. E lentamente, Clara começou a falar, sua voz trêmula e desesperada. Eu não sou apenas uma mendiga, Otávio. Meu pai não desapareceu. Ele foi amante de Ventura. As palavras dela foram como um soco no estômago de Otávio. O mundo ao seu redor girou. Ele se sentiu tonto, as pontas se unindo em um emaranhado de mentiras e segredos. Clara era filha da mulher que ele tinha procurado por anos. A conexão era muito mais profunda do que imaginara, e seu coração acelerou enquanto começava a entender por que Ventura se importava tanto. Mas antes que pudesse processar isso completamente, um novo som cortou o ar. Um tiro. Um eco estonteante veio de trás de Alides, que imediatamente se virou para a origem do barulho. Ele desapareceu na multidão, e o pânico se espalhou como um incêndio. Clara e Otávio estavam agora no foco de uma situação muito mais perigosa. Precisamos sair daqui, gritou Otávio, puxando Clara pela mão. Ela hesitou, ainda em choque com suas revelações, mas a adrenalina empurrou-os para frente. O que mais estava por trás de tudo isso? A pergunta pairava, sitiada na mente dele, enquanto a multidão se desfazia em um frenesi. Na confusão, a única certeza que Otávio tinha era que a verdade que havia surgido era apenas a ponta de um iceberg.
O que mais eles iriam descobrir? E quem realmente eram? As respostas se tornavam mais perigosas a cada momento vivido. Ele se voltou para trás, sentindo que os olhos de Ventura estavam fixos neles, nunca se afastando da verdade que agora parecia mais mortal do que nunca. Clara e Otávio estavam em choque. As palavras dela ainda estavam ecoando em sua mente. Ele puxou-a pela mão, tentando levá-la para longe daquele caos, mas suas pernas pareciam pesadas. A revelação do pai dela ser amante de Ventura mexia com tudo dentro dele. Otávio! Clara gritou, quebrando seu transe. Precisamos nos esconder. E então o mundo ao redor dele se desfez em névoa. O tumulto da multidão, o cheiro de fumaça, tudo parecia distante. Mas antes que conseguissem avançar, uma nova explosão irrompeu a apenas 1 quarteirão de distância. Enviando destroços e gritos pelo ar, o chão tremeu novamente, fazendo-os perder o equilíbrio. O que está acontecendo? Otávio se perguntava, as fibras de seu ser vibrando com o terror da situação. Ele olhou para Clara, tentando encontrar respostas naqueles olhos que agora pareciam um abismo de segredos. Eu não sei, ela respondeu, sua voz tremendo. Precisamos ir. Mas enquanto corriam, um empurrão brusco fez Otávio se debruçar, quase caindo. No meio da multidão, um homem com um paletó escuro e olhar penetrante os encarou. A sensação era de déjà vu. Otávio reconheceu aquele olhar, aquela expressão. Era Marcos, seu ex-sócio, o homem que ele deixara para trás anos atrás, um desgraçado que sempre dirigiu à sombra. Otávio, Marcos gritou, apressado, empurrando-se para mais perto. Você não deve estar aqui. Eles estão atrás de você. Por que você está fazendo isso? Otávio perguntou, a voz pesada. Você quem provocou tudo isso? Marcos, esbaforido, apenas balançou a cabeça. Não agora. Se não saírem, a verdade pode te destruir e a Clara. Otávio sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. A conexão entre seu passado e o presente se tornava sufocante. O medo dominava sua mente. E mesmo que quisesse saber o que Marcos estava insinuando, não havia tempo. Precisamos ir. A cada passo, o terror crescia. Um eco de gritos e explosões cortando o ar. Tinham que encontrar um lugar seguro. Enquanto isso, não muito longe, o pânico tomou conta da multidão. Uma ambulância se aproximou, sirenes gritando e pessoas desesperadas correndo para as laterais. Clara olhou para trás e em seus olhos havia uma mistura de medo e determinação. Se o meu pai estava com Ventura, eu preciso saber mais sobre isso. Seu tom era intenso, cheio de uma coragem que Otávio não sabia se deveria admirar ou temer. Clara, agora não é hora para isso. Ele quase gritou, mas então viu a expressão dela. Sabia que havia uma verdade mais profunda que precisava ser revelada. É como se eles estivessem no centro de um vendaval, e o que ela tinha a dizer o deixava inquieto. Então, de repente, outra figura surgiu no meio do tumulto. E essa figura era familiar. Era a mãe de Otávio, Fernanda. Ela vinha ao seu encontro, o olhar cheio de preocupação e amor. Mas havia algo diferente, uma tensão inexplicável quando ela viu Clara. Otávio, cuidado! A situação é mais complicada do que você imagina. Seu tom alarmava, o pânico pincelando suas palavras. Como você está aqui, mãe? O que você sabe? Ele não pôde evitar a pergunta, enquanto a verdade se aglutinava em uma tempestade de emoções. Precisamos falar. Não aqui, ela respondeu, sua voz baixa e apressada. E antes que pudesse continuar, um som estrondoso cortou o ar. E um grupo armado de seguranças do lado de Ventura emergiu em meio à multidão. As armas brilhavam à luz do sol. Um grito rasgou o ar. Otávio sentiu a adrenalina disparar, o coração batendo forte. O caos ficou insuportável e ele se virou para Clara e sua mãe. O que mais estava guardado para eles?
A revelação implacável pairava sobre suas cabeças, e naquele momento tudo o que conheceram estava prestes a mudar. Vocês estão prontos para a verdade? Porque não vai ser fácil, Fernanda disse, olhando de Clara para Otávio. Sim, Clara sussurrou, mas sua voz estava embargada. Otávio segurou a mão dela com força, enquanto a tensão crescia. O futuro deles não era mais uma certeza, mas um labirinto de segredos a serem desvendados. E a única certeza era que a verdade traria mais do que eles podiam imaginar. O que, afinal, estava por trás de cada passo dado até ali? A pergunta martelava na mente dele, como um eco em busca de resposta. Clara e Otávio estavam em choque. As palavras de Fernanda estavam atravessadas na garganta deles. Eles sabiam que o que estava por vir não seria fácil, mas o som de sirene se aproximando cortou o ar pesado em volta. As figuras armadas de Ventura ainda estavam em movimento, e a multidão se tornava um mar de desespero. Precisamos ir! Rápido! Otávio gritou, puxando Clara pela mão. Mas antes que pudessem dar um passo, uma figura familiar saiu de trás da multidão. Era Eliana, a secretária de Otávio. Mas sua expressão não era a que eles costumavam ver. Era uma mistura de medo, pânico e determinação. Otávio, eu finalmente encontrei vocês! Ela estava ofegante. Precisamos conversar. É uma questão de vida ou morte. Como você chegou aqui? A voz dele falhou. O que está acontecendo? Eliana olhou em volta, o olhar aterrorizado fixado nos soldados a alguns metros de distância. O que vocês não sabem, tudo está prestes a explodir. Explodir? Clara questionou, a voz trêmula. Otávio sentiu um frio na espinha. O que ela estava insinuando? É sobre seu pai, Clara. E sobre você também, Otávio. A voz de Eliana estava tão baixa que mal conseguiam ouvir. Ventura, ele tem algo que vocês precisam saber. Algo que pode destruir tudo o que vocês acreditavam saber sobre suas famílias. Diga logo! Otávio quase gritou, ansioso e nervoso. Mas antes que Eliana pudesse continuar, um grito cortante ecoou pela praça. A multidão estremeceu. É uma armadilha! Alguém gritou. Uma onda de pânico percorreu o grupo, e Otávio se virou na direção do som. Um estrondo ensurdecedor irrompeu. Ele olhou para trás, e a cena que se desenrolava era de pesadelo. Uma explosão violenta em uma das esquinas. O chão tremeu sob seus pés. Clara caiu, e Otávio a agarrou. Os olhos de Fernanda estavam arregalados, e Otávio quase não conseguiu ouvir os gritos em meio ao caos. "Temos que sair!" gritou ele, segurando Clara mais firme. Mas antes que eles pudessem escapar, um agente de Ventura apareceu na frente deles, uma arma levantada, o olhar fixo em Clara. Você é a chave, Clara. Você não sabe o que é, mas precisa descobrir. O homem estava prestes a agir, mas uma explosão repentina o derrubou, e Otávio viu uma sombra se mover por trás dele. Era Raul, antigo amigo de Otávio, que também havia trabalhado para Ventura. Raul? Otávio se espantou. O que você está fazendo aqui? Raul não respondeu. Ele estava focalizando sua atenção em Clara. Precisamos ir, agora! É mais perigoso do que você imagina. Naquele momento, tudo e sua expressão dizia que havia mais em jogo do que eles podiam entender. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Clara, numa explosão de coragem, empurrou Otávio para o lado e se colocou na frente de Raul. Você sabe alguma coisa, não sabe? Sobre meu pai e Ventura. Clara, não! Otávio gritou. Mas já era tarde demais. Raul puxou uma pasta do paletó e a abriu, expondo documentos que queimavam na mente de Otávio. Você precisa ver isso. A verdade sobre sua família. Sobre quem você realmente é. Com o coração acelerado, Clara começou a ler os papéis. Seus olhos arregalavam a cada linha. As palavras pulsavam como se fossem vidas inteiras sendo reescritas na sua cabeça.
Otávio não teve tempo de perguntar o que estava escrito. A multidão começou a se dispersar, mas Clara não parecia notar. O que aqueles documentos revelavam era devastador. Você nunca soube. Teve sempre um nome diferente. Clara balbuciou, sua voz quase inaudível. Ventura, ele pode ser meu pai também. As palavras caíram sobre Otávio como um martelo. O ar sumiu de seus pulmões. Como assim? Ele se sentiu paralisado enquanto Clara olhava para ele, o choque se espalhando por seus rostos. As conexões que antes pareciam claras, agora era uma rede confusa de mentiras. Assim, tamo todo no mesmo barco, não é? Raul disse, um sorriso amargo nos lábios. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O chão estava pegando fogo sob eles. A cada segundo, o clima de pânico criava um caos quase palpável. Beirando a desorientação, Otávio tentou processar o que ouviu. Ele estava em um pesadelo onde Clara era tanto sua amiga quanto, talvez, sua própria irmã. Uma onda de dor açoitava seu coração. E antes que ele pudesse reunir seus pensamentos, a multidão se dispersou rapidamente. Olhando para Clara, ele percebeu que, independente do delírio que agora cercava suas vidas, a verdade havia se tornado uma bomba relógio, pronta para explodir a qualquer momento. Como e por que isso acontecera? A única certeza que tinha era que uma nova fase dessa história estava prestes a começar. E a tensão crescia como o impacto de uma avalanche. Desesperadamente ele se perguntou se algum de seus laços familiares poderia resistir a essa revelação. A realidade parecia estar prestes a mudar. Clara e Otávio estavam em choque. As palavras de Eliana ainda ecoavam em suas mentes. E então, tudo começou a mudar de forma abrupta. O caos ao redor deles parecia se intensificar. A multidão se dispersando como se um tornado estivesse prestes a entrar em cena. Por que você não me disse antes? Clara implorou a Raul, o olhar dela repleto de angústia. Raul continuava a observar a multidão, fazendo gestos para que se movimentassem. Não agora. Eles não podem saber que estamos aqui. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um tiro ecoou, rasgando o ar com um som cortante. Todos congelaram. A confusão se intensificou. Clara cobriu os ouvidos, o olhar de terror estampado em seu rosto. Otávio se virou em direção ao som e, em um instante, tudo se transformou. De dentro da multidão, uma figura conhecida apareceu. Era Ventura. Ele tinha um sorriso maligno e um brilho maligno iluminava seus olhos. Acabou, Otávio! Gritou ele, a voz transbordando desdém. Otávio sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Eu sei quem você realmente é e de onde você vem. Ventura fez uma pausa, como se quisesse saborear o medo. Você não é apenas um empresário, Otávio. Você é um homem muito mais perigoso do que imagina. Que história é essa? Otávio disparou, sua mente correndo em busca de respostas. Clara estava petrificada, como se tivesse recebido um choque. Seu pai, ou melhor, o homem que você acreditou ser seu pai, não é quem você pensa. Ventura gritou, com a voz ressoando como um trovão. Ele é muito mais do que um simples investidor. Ele faz parte de algo muito maior. E você está preso nisso. E com aquelas palavras, uma rede de segredos se desenrolou diante deles. Era como se um pedaço da realidade tivesse sido arrancado. Clara piscou, confusa. A verdade que agora se desenrolava era um labirinto de mentiras. Meu pai, Otávio repetiu, a mente lentamente se moldando às palavras de Ventura. O que quer dizer com isso? Ele fez parte de um esquema. O esquema que envolve sua família há gerações. E você foi escolhido para ser a marionete deles. Ventura estava em seu ápice, quase se divertindo com a revelação. De repente, outra explosão soou, esta vez muito mais perto. Otávio conseguiu sentir a brisa quente do impacto. Era como se o mundo estivesse desmoronando. Clara, atordoada, olhou para todos os lados, buscando um ponto de apoio. Foi quando, de repente, a verdade se desfez em nuvens de fumaça.
Uma nova figura apareceu. Era Fernanda, a mãe de Otávio. A expressão dela era mais sombria do que nunca. "O que você está fazendo aqui, mãe?" Otávio perguntou, o coração disparando com a tensão do momento. Ela olhou para o filho, um pânico evidente em seu olhar. "Você precisa saber a verdade, Otávio. O seu pai não é apenas um homem ligado à aventura. Ele é o verdadeiro líder de toda essa operação. Não sei como você não percebeu isso antes." Otávio se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Você não pode estar falando sério." Fernanda tomou um tempo longo para respirar. "Infelizmente, estou. E por mais difícil que seja entender, você não pode confiar em ninguém aqui. A cada segundo que passa, a verdade se afunda junto com você." E naquele instante, o chão sob seus pés parecia se agitar, como se parte de sua vida estivesse se desmoronando. Clara virou-se para Otávio, o olhar dela como se estivesse tentando entender o que significava aquilo tudo. "Otávio, é verdade? Seu pai é o líder disso?" "Não, eu não posso acreditar." Ele estava em choque, lutando contra a realidade que parecia se desdobrar diante dele. O caos ao redor começou a girar, embora tudo parecesse nublar, e Otávio se perguntava que tipo de mundo realmente havia construído. O que ele sabia até agora estava completamente de ponta cabeça. "Precisamos sair daqui", Fernanda insistiu, puxando-o. "Se não formos rápidos, ele vai conseguir o que quer." Mas a verdade estava ali, pulsando, cravada em sua mente como um veneno. A sensação de traição e desamparo tomou conta dele. Clara estava ali. Mas será que ele realmente poderia confiar nela agora que tudo parecia um enorme quebra-cabeça quebrado? E assim, enquanto o pânico aumentava e a multidão gritava, Otávio sentiu que o desafio real não era apenas escapar, mas entender quem ele era realmente. A urgência não era mais apenas sobre a fuga, mas sobre descobrir a profundidade dos segredos que o cercavam. O passado, o presente e um futuro incerto giravam em sua frente. Ele precisava de respostas. E o que mais poderia vir à tona? A verdade estava prestes a não apenas mudar tudo, mas abalar as fundações da própria vida dele. Clara e Otávio estavam em choque. As palavras de Fernanda ainda rodopiavam em suas mentes, quando, de repente, um novo som cortou o ar. Uma sirene soou, alta e estridente, se misturando ao caos ao redor. Otávio olhou para Clara, que estava pálida, e percebeu que o desespero dela se misturava com uma determinação inabalável. "Mãe, o que você realmente sabe?" Otávio insistiu, seu coração batendo forte. Ele se virou para Fernanda, buscando respostas. Mas, antes que ela pudesse falar, um tremor sacudiu o chão. As luzes do céu pareciam se apagar e um estrondo ensurdecedor ecoou à distância. Um pânico gelado envolveu a cena. Quando a poeira começou a se assentar, uma sombra emergiu do caos. Era Lides Ventura, agora envolto em fumaça, com um ar triunfante. "Vocês acharam que poderiam escapar do seu destino?" Sua voz cortou como uma faca. Uma onda de ansiedade percorreu o grupo. As palavras de Ventura ressoavam, mas a verdadeira transformação veio de uma forma que ninguém poderia prever. Uma figura familiar emergiu de trás dele. Era uma mulher, com um olhar decidido e um sorriso torto. A mesma que Otávio não via há anos. Seu coração saltou. Era Lúcia, sua irmã desaparecida. "O que você está fazendo aqui?" Otávio gritou. A voz embargada. Ele se sentia perdido. O mundo ao redor girava como uma tempestade. "Eu sempre estive aqui, Otávio." "Sempre escondida." A voz dela tinha um tom de tristeza profunda. "E agora, você precisa saber de uma coisa. Ventura não é apenas seu inimigo. Ele é a razão de tudo o que aconteceu à nossa família." As expressões ao redor se tornaram de puro choque.
Lúcia avançou, olhos ardentes, e continuou. Ele está tentando destruir o que ainda resta de nós. E sabia que você não poderia ficar a salvo enquanto eu estivesse fora da jogada. Em que você está se metendo? Clara murmurou. Olhar vazio, tentando processar a revelação. Lúcia olhou para ela, um relance rápido de compreensão. Você e Otávio não têm ideia do que ele é capaz. Fernanda estava quase em lágrimas. Quando seu pai desapareceu, foi Ventura quem manipulou tudo. Ele levou você para longe de nós, Otávio, e agora quer terminar o que começou. As peças pareciam se encaixar de uma forma horrível, mas a tensão parecia estar apenas começando. Um novo tremor atingiu o chão. Otávio, Lúcia e Clara se entreolharam, percebendo que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Precisamos sair agora, Raul gritou, puxando Clara e Otávio. Mas antes que pudessem se mover, um brilho cortante cortou o céu. Uma segunda explosão ocorreu, desta vez mais perto, e a terra sob ele se abriu. Elas desmoronaram como um castelo de cartas. Não, gritou Lúcia. A verdade tem que ser exposta. Ela se virou para Ventura, determinada. Você não pode usá-la mais. O olhar de Ventura se crispou, e um sorriso malévolo se espalhou pelos lábios. Você ainda não entende, Lúcia. O jogo não é seu. Ele nunca foi. Aquilo deixou todos paralisados. Clara sentiu um frio muito profundo. O que estaria por trás de tudo isso? E qual era o verdadeiro papel de Lúcia na história? Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Otávio sentiu que uma linha tênue ligava passado e futuro. E a próxima reviravolta poderia custar caro. A sirene ainda ecoava ao fundo, e no meio daquele caos, a verdade estava a poucos passos de ser revelada. E a única certeza que Otávio tinha era que nada seria igual a partir daquele momento. Ele olhou para Clara, a mente borbulhando de perguntas. O jogo estava apenas começando, e as respostas poderiam ser mortais. O chão sob eles tremeu com a intensidade da explosão, e o caos tomou conta da cena. Otávio, Clara e Lúcia estavam cercados por fumaça e gritos. Ventura estava ali, sorriso desdenhoso nos lábios, mas o verdadeiro confronto se aproximava. A tensão era palpável. Cada segundo pesava como uma eternidade. Você acha que pode simplesmente voltar e tudo ficar bem? Ventura disse, a voz cortante. Você não sabe o que está em jogo aqui. Por que você está manipulando nossas vidas? Lúcia gritou, seus olhos ardendo por indignação. A raiva dela vibrava no ar, mas era também um sinal de desespero. Enquanto isso, Otávio sentia a pressão dentro de seu peito aumentar. O que mais estava por trás de tudo isso? As revelações se acumulavam como tempestade no horizonte, e ele ainda não conseguia enxergar onde acabar. Se você é tão inteligente, deveria ter percebido que sempre foi um peão nesse jogo. Ventura provocou, dando um passo à frente. Um brilho maligno pulsava em seu olhar. Justo naquela hora, uma nova figura surgiu do caos. Era um homem alto, de terno escuro. Ele se aproximou rapidamente com urgência inquietante. O semblante dele era de quem trazia notícias terríveis. Otávio, sou eu, Rafael. Ele gritou, e a pessoa familiar fez o coração de Otávio disparar. Rafael, seu próprio pai. Mas ele estava morto. Era impossível. Pai? Otávio mal conseguia acreditar. O rosto de Rafael estava pálido, mas havia um ar de determinação, como se aquela aparição fosse mais do que uma alucinação. Você não pode confiar em Ventura. Ele não é apenas seu inimigo. Ele é parte de algo muito maior. Você e eu somos parte disso. Você precisa entender. A revelação estourou como um balão em sua mente. O que você quer dizer? A voz de Otávio saiu quase como um sussurro. Ele não sabia se era a adrenalina ou o choque que o fazia tremer.
Ventura não é seu único adversário. Tem mais nessa história, Otávio. Outros querem você fora do jogo. Sua vida é uma moeda de troca. Rafael disse, e em suas palavras havia uma gravidade que sufocava. O olhar de Ventura escureceu, e num movimento rápido, ele caminhou até Rafael, como um predador que avança sobre a presa. Você não deveria ter voltado, Rafael. Não agora. E então tudo aconteceu de repente. Uma explosão de luz. O chão se sacudiu sob eles e, em meio ao caos, um tiro ecoou. Clara se lançou para o lado de Otávio, mas o impacto da bala atingiu Rafael, que caiu ao chão. Otávio, paralisado pelo horror, piscou, a cena parecendo ter sido esculpida na sua mente eternamente. Não! O grito de Lúcia cortou o ar, e a multidão começou a se dispersar, gente gritando e correndo. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Rafael estava no chão, e a expressão dele misturava dor e tristeza. Otávio, tudo o que você acredita, a verdade é que sua vida não é só sua. Você é o herdeiro de um legado obscuro, e eu sou o que tentou proteger você disso. Ele sussurrou, seu olhar se apagando. Pai, não, não. A voz de Otávio falhou. O horror estava prestes a engoli-lo. De repente, a verdade do passado se revelava como uma tempestade, e com ela um peso esmagador carregava Otávio para baixo. Como ele nunca soube. No meio disso tudo, Ventura sorriu triunfante, como se cada passo fosse encenado. E agora, Otávio, a verdade está a um fio de ser revelada, e você não pode escapar. Com o coração acelerado e o mundo desmoronando ao redor, Otávio sentiu a realidade mudar de uma vez por todas. A revelação do passado, a conexão com Ventura e a traição da figura paterna. Tudo deixava claro que o jogo estava apenas começando. A multidão estava em caos, gritos e confusão. Mas Otávio tinha uma escolha a fazer. O que ele realmente queria. Ele olhou para Clara e Lúcia, os rostos que agora se tornaram âncoras em um mar revolto de dúvidas. Venham! Ele gritou, determinado a sair dali. Mas o peso da verdade ainda o perseguia. Quais revelações ainda estavam por vir? E, principalmente, quem ele realmente era? As perguntas se acumulavam, enquanto eles se afastavam, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando e que cada passo poderia levar a descobertas ainda mais aterradoras. Clara e Otávio estavam paralisados, o choque tomando conta deles. O corpo de Rafael ainda estava no chão, e a dor de perder um pai que parecia ter voltado era insuportável. O mundo ao redor parecia desmoronar, a multidão berrando e correndo em pânico. Cada grito ecoava como uma faca em seu peito. Não, não, não! Clara balbuciou, puxando Otávio. Temos que fazer algo. Ela estava em desespero, uma mistura de medo e urgência em seus olhos. Mas antes que pudessem se mover, algo inesperado aconteceu. Um brilho intenso cortou o ar, o feixe de luz que parecia atravessar a fumaça. Otávio e Clara olharam surpresos. A luz piscava e não parecia natural. Era um drone. O zumbido ficou mais alto e o aparato pairou sobre eles. Não pode ser, Otávio murmurou, sua mente trabalhando em velocidade. O que estava acontecendo? Sua vida estava se transformando em um filme de ação, e ele não sabia qual o próximo passo. Então a voz de Ventura irrompeu do caos. Isso é só o começo. Ninguém irá escapar da verdade. Ele sorriu, um sorriso cruel e ameaçador. E então, como se estivesse esperando por aquele momento, as luzes do drone começaram a piscar em várias direções, revelando rostos conhecidos que Otávio nunca esperaria ver ali. Ali estavam seus velhos amigos do colégio, aqueles que ele pensou terem deixado para trás, e até mesmo Lúcia, sua irmã. Mas algo estava errado. Eles estavam vestidos com uniformes estranhos, com um olhar que misturava determinação e medo. O que vocês estão fazendo aqui? Otávio gritou,
a mente rodando com desconfiança. A situação se tornara um labirinto de confusões. Ele não podia acreditar no que via. Otávio! Lúcia gritou. As palavras dela foram como uma lâmina afiada. Estamos aqui para ajudá-lo. O que Ventura não contou é que há algo muito mais profundo no que está acontecendo. A multidão estava tão confusa quanto ele. Gritos e sussurros se espalhavam, e a tensão era palpável. Todos estavam em choque, mas havia um ar de expectativa. Um sentido de que a verdade estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. E então, no momento dramático, Clara avançou. Chega! Chega de segredos! Se todos estão aqui, é hora de nos dizer o que está acontecendo. Nesse instante, a figura de Ventura se tornou ameaçadora. Ele ergueu uma mão e um gesto sutil fez o drone disparar as luzes. Mas não era apenas isso. Do céu, alguns papéis começaram a descer, flutuando em direção ao chão como se fossem folhas secas. Otávio pegou um dos papéis que flutuava perto dele. Havia algo escrito, e à medida que ele lia, o universo ao seu redor desmoronava com uma verdade devastadora. Os documentos continham nomes, datas e um projeto obscuro que mesclava a história de suas famílias. Era como se a vida que Otávio acreditava conhecer tivesse sido construída em uma base de mentiras. Seu pai? O que ele fez? Lúcia parecia desesperada. Suas palavras estavam prestes a desvelar um mistério que poderia mudar tudo. Ele não está apenas ligado à aventura, mas a uma organização secreta, uma rede que controla tudo. Com as últimas palavras dela, a realidade caiu como uma bomba. A deslealdade de seu pai, as relações sob a superfície, tudo começava a fazer sentido de uma maneira aterradora. Otávio sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, não pode ser. Ele balbuciou, o coração disparado, o poder daquela revelação criando um nó na garganta. Tudo o que ele conhecia estava prestes a se desfazer. Isso não pode ser verdade. Mas a verdadeira reviravolta não parou por aí. Em um movimento rápido, Clara se virou para ele, os olhos cheios de um fogo intenso. Otávio, temos que enfrentar isso juntos. Você e eu, nós, somos mais do que amigos. Isso é sobre nossas vidas. A nova revelação pairava no ar, uma sensação inconfundível de que a relação deles transcendia tudo o que pensaram antes. Um amor, uma ligação, uma escolha que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. E com isso, o eco da verdade reverberava, prometendo que nada seria igual novamente. No entanto, um novo estrondo cortou o horizonte. O drone começou a descer, suas luzes revezadas iluminando os rostos pálidos da multidão. Algo terrível estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia ao certo o que esperar. E nesta encruzilhada, o que seria da história de Otávio, Clara, Lúcia e Ventura? Cada segundo que passava parecia aproximá-los de um destino incerto, e ninguém estava preparado para o impacto daquela verdade que ainda se desenrolava. O céu estava opaco, como se a cidade sentisse a gravidade do que acontecera. Otávio olhou para o corpo de Rafael caído. A dor lhe apertava o coração. Não, pai! Sua voz mal saiu, como um sussurro sufocado pelo desespero. Clara segurou sua mão, os dedos trêmulos, e a conexão entre eles parecia pulsar. Um ponto de luz em meio à escuridão. Ventura, com um sorriso maléfico, começou a se aproximar. Ele estava certo de que tudo havia terminado. Sim, Otávio, você já perdeu tudo. Não há mais como voltar atrás. Mas no meio do lamento, Lúcia se ergueu, a coragem explodindo em seu peito. Chega! Você não vai nos dominar. O que você fez com nossas vidas, basta! As palavras nela eram como lâminas, afiadas e diretas. A multidão murmurava.
os rostos conhecidos refletindo medo e choque. Mas algo na determinação de Lúcia acendeu uma centelha de esperança. Seus segredos não ficarão enterrados para sempre, Ventura. Ela gritou, e a força nas suas palavras parecia ecoar. Otávio sentiu as mãos suarem e o coração acelerar. Ele olhou para Clara, que respondia ao seu olhar, os olhos carregados de emoção. Temos que lutar. Não podemos deixar que ele ganhe. Sua determinação passou para ele como um elétrico. Então, do nada, o drone começou a descer, mais próximo, e por instinto, Otávio esticou a mão, pegando a pasta que flutuava. Abriu com um gesto rápido e olhou os papéis. Seu coração disparou. Eram gravações, documentos e provas de um esquema que envolvia não apenas Ventura, mas também seu pai e até a lei. Isso é suficiente para derrubar muitos, Ventura. Otávio revelou, a adrenalina correndo nas veias. Eu não vou deixar você destruir minha família e a vida dos outros. O olhar de Ventura se endurecia e um ar de desprezo tomou conta. Você não sabe com quem está lidando, gritou, já prestes a agir, mas desta vez a maré havia mudado. Sim, sabemos, Lúcia rosnou, e a multidão começou a se mover, unindo forças. Estamos juntos, e a verdade nos tornará mais fortes. Enquanto isso, Clara observava Rafael no chão, o desespero estampado em seu rosto. Isso não pode acabar assim. Você tenta me destruir, mas não sabe o que está prestes a enfrentar. As luzes do drone pareceram cintilar, agora mudando para um brilho intenso, atraindo a atenção de todos. O caos crescia, mas a determinação se consolidava em cada um deles. Firmemente, Clara e Otávio se aproximaram. E então, em um ato de bravura, eles se voltaram para a aventura. Com as provas em mãos, a determinação forte e unida foram em frente. Chega de mentiras! Vamos expor tudo! Gritaram juntos. Mas, antes mesmo que pudessem dar o próximo passo, uma nova explosão ressoou e o chão os fez tremer. Em meio à fumaça e ao pânico, as pessoas estavam correndo e gritando. E no meio daquela confusão, Otávio entendeu que a luta não era só contra a aventura, mas pelo futuro deles, pelos que amavam, pela verdade que precisava ser contada. Assim, em um gesto de união, decidiram correr para frente, um passo de cada vez, sentindo a adrenalina, o calor da luta pulsando em seus corpos. A verdade poderia ser devastadora, mas eles estavam prontos, estavam juntos, mais fortes do que nunca. E isso era tudo o que importava. E quem podia prever o que o destino ainda reservava? Apenas um fio os separava do caos e da liberdade. A luta estava longe de terminar, mas agora havia luz no caminho. O que viria a seguir? A dúvida pairava, e enquanto eram empurrados para fora do caos, a única certeza era que a batalha pela verdade estava só começando. E se vocês gostaram desse desfecho, aqui vai um recado importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão chacoalhar sua mente. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar ainda mais essas narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Afinal, só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, porque a jornada não acaba aqui.